Ela tem de 50 a 60 centímetros, né? E na cabeça dela eu desenvolvi um orgonite, que é para puxar mais energia cósmica ainda. Então eu trabalho com orgonite nela. Quando você coloca nesse cruzamento, né, você vai colocando, você não vai colocar em todos os cruzamentos, claro, né? Através da radiestesia, com o pêndulo, você vai ver, né, naqueles quadrantes aonde que você vai colocar. Você colocou, e não são tantos não, você pega, eu peguei uma área aí de 11 mil metros, eu coloquei 20 e poucas agulhas só, 11 mil metros, né? Você vê que não é assim, não é aquela quantidade toda. Proporcionalmente um corpo recebe muito mais do que o terreno. Isso aqui é uma agulha para acupuntura. Então você determina o ponto, coloca com uma marreta. Normalmente não tem isso aqui, esse alumínio está fora, esse aqui está colado, não sei. Você tem esse cobre que chega até aqui, aí você vai com uma marreta e coloca até aqui, até isso aqui encostar no terreno. Isso aqui é mais uma coisa de defesa, para não ficar aquela ponta feia para fora, alguém não ver. Eu até recomendo para alguns clientes que quiser pintar, fazer uma defesa e tal. Então quando você coloca essa agulha aqui, dá uma... É uma agulha mesmo. Então, a geoacupuntura, né, nós começamos a perceber que as coisas são muito similares. O corpo da Terra não é muito diferente do nosso corpo, dos animais. Quer dizer, como diz Hermes Trismegisto, as coisas, o que tem em cima é semelhante ao que está, o que tem embaixo é semelhante ao que está em cima e assim sucessivamente. E em termos de energia, né, tem um outro dito que é assim, tudo que está aqui, por isso que eu consigo fazer, por isso que eu pego uma planta, que nem eu já peguei planta até de outros países, e eu fiz um trabalho aqui, né, eu morava em São Paulo, sem nenhum problema, porque o que está aqui está em todos os lugares, o que não está lá também não está aqui. Quer dizer, então através da radiestesia, você consegue, numa planta, você estabelece a rede Hartmann, você vê aonde tem que ser colocado, no caso, se quiser colocar as agulhas. Dentro da casa, só se for uma situação muito delicada, muito difícil, né? Que você não vai colocar ou se coloca isso aí, coloca um móvel em cima, sei lá, alguma coisa qualquer. Mas realmente, para quem, se for fazer uma medição, se você medir um terreno antes e depois que você colocou a agulha, muda totalmente a energia. É totalmente. Por quê? Porque ela capta energia cósmica. Cai no mesmo esquema do que? Diferença de potencial. O que tem aqui? Isso é orgonite, isso é uma fórmula. Como que eu desenvolvi para colocar aí. Porque existe alguns livros, eu aprendi isso aí num livro chamado Medicina da Habitação, que é um livro francês também. Toda essa literatura é sempre da França, algum tempo atrás, né? E alguma coisa da Espanha, né? Eles falam sobre esse material da rede Hartmann, como é que usa, mas ele é uma coisa assim, é só ferro ou cobre, coisa de 1,20 m, 1,30 m, quer dizer, eu consegui diminuir o espaço, entendeu, tudo, e a intensidade é muito maior. Então o que isso aí faz? Isso é uma antena, você coloca, quer dizer, o que a Terra está precisando, para poder compensar, nós estamos buscando através de uma agulha, que é uma antena, do sistema cósmico. É a mesma coisa, quer dizer, na acupuntura, o que você faz? Você desbloqueia, né? Há um processo. Eu não entendo muito, posso até estar falando alguma bobagem, que eu não entendo da medicina chinesa, mas você vai nos pontos e você coloca há um desbloqueio, há uma compensação energética naquele ponto. A Terra é exatamente igual. Exatamente igual, só que você trabalha com essas antenas, você trabalha com esse material. Claro, existem outras formas, por exemplo, eu faço umas torres de orgonite, né? Se você pega orgonite, é uma torre, né? Isso tem até na internet, não é invenção minha, a única coisa que eu peguei a ideia e consegui desenvolver a minha maneira. Então, você coloca um orgonite em cima, que nem dessa indústria que eu falei, alemão, lá em cima você coloca uma torre, ela dá uma cobertura de 1.500 metros no entorno. Quer dizer, inclusive os vizinhos
são beneficiados. Então você é que funciona como um guarda-chuva. É exatamente o inverso do que faz uma torre de celular. O torre de celular faz a mesma coisa, só que nociva. Aí você pega uma torre dessa daí, ela faz um equilíbrio saudável. Ok? Alguma pergunta a mais? Professor, então, nesse ponto aí, por exemplo, se é um terreno grande, por exemplo, pode-se, digamos, procurar um local onde seja, digamos, sadio para fazer uma casa, digamos. Ou então, se não tem condições, fazer com que o local que não seja sadio fique através disso aqui. Exatamente isso. Antigamente, muito lá atrás, o que se fazia? Os chineses, os gregos, né? O próprio exército romano, né? Eles faziam isso, eles soltavam determinado... O exército romano para quê? Quando eles iam entrar numa determinada área, os soldados iam, na frente, eles pegavam aquela área, cercavam e soltavam determinados animais. Ovelhas, o gado, né? Aonde eles dormiam, aonde o gado dorme, aonde a ovelha dorme, aonde o cachorro dorme, não tem problema nenhum. Eu fico com dó dos animais que ficam com a coleira e o dono obriga ele a dormir ali, ó. Será que ele tem energia boa? O coitado fica lá, às vezes, se sentindo mal, chorando, latindo, resmungando. É imposto para o animal. Mas se você, antigamente se fazia isso, pegava numa área grande, aonde é que eu vou fazer a minha casa? Numa fazenda, num sítio. Solta-se o gado, pode soltar. Aonde eles escolhem para dormir, pode ir lá e fazer a sua casa tranquilamente. Não tem problema nenhum. A não ser que comece a fazer aquela remoção, mas se fizer uma casa simples, não mexer muito no terreno, é o melhor local, entendeu? Agora, se você pega o gato, é o inverso. O gato já gosta né? O gato, ele tem... não quero falar mal do gato, não é nada disso. É que o gato, ele transmuta energia. Você vê como é que a natureza compensa as coisas. O gato, ele chega perto do dono, o dono está na rua, quando chega em casa, ele começa a rodear, né? Encostar Por quê? Porque ele vai atrás de energia densa. Ele busca energia densa e transmuta aquela energia densa. Ele puxa a energia densa e devolve para o ambiente uma energia saudável. Então, o gato fica sempre onde tem energia densa. Naturalmente. Agora, se eu obrigo o coitado a dormir num determinado lugar, que culpa ele tem, né? Ele é um transmutador de energia. O gato, o cachorro é totalmente... Cachorro, cavalo, ovelhas, usava-se muito ovelhas antigamente, né? Os chineses... Alguém quer dar uma agulhinha dessa? Então, todo esse trabalho, né? Tudo isso que eu tô passando, é sempre radiestesia, né? Então, claro, começa-se com uma radiestesia básica, onde se aprende a trabalhar com o pêndulo, né? Onde se aprende trabalhar com uma régua, né? Onde você tem gráficos que vão indicar nocividades em geral, desde o corpo, da casa, entendeu? Claro, num curso de radiestesia, o curso de radiestesia vai indicar que tem uma nocividade na casa, mas o curso de radiestesia em si, só a radiestesia, não vai indicar, pelo menos de forma profunda, mas apenas de forma básica, de como é que você vai explicar. O curso vai dizer que você usa um gráfico isso, usa um gráfico daquilo e você compensa. Porque os gráficos, eles são assim, entre aspas, eles são quebra-galho. Às vezes as pessoas aparecem aí com um problema na casa, fala, ó, tem duas situações, ou você coloca um gráfico, ou então faz um trabalho maior através dessas agulhas e outras coisas, né? Fica mais caro, claro. Quanto custa uma agulha? Uma agulha? Agulha é assim, normalmente é um conjunto de agulha, e aí eu calculo pelo conjunto.
Porque se você tiver que num local colocar uma agulha, quanto custaria o deslocamento? Se você pega um lugar onde você coloca 15, 16, 18 agulhas, é outra coisa. Então, é o conjunto da obra quando precisa agulha, quando eu faço um orçamento de geobiologia de uma casa, de um sítio, de um prédio, né? Então aqui precisa agulha, aqui precisa de gráfico, cada coisa, não é especificamente uma coisa que vai resolver. Os gráficos normalmente, eles ajudam, eles funcionam, mas assim, você tem que ter sempre aquele gráfico ali, ou do lado da cama, pessoas que não conseguem dormir por causa devido a um problema de subsolo. Coloca um gráfico ali do lado, né? É um compensador, dorme. Meu computador depende do lado da cama, assim. Ah, é ótimo. Aí tem o telefone. Você é uma futura cliente minha. E tem o celular. Tem o celular, tem tudo. Então, ótimo. Aí tem a luzinha do mundo. Então, existem, né? Aí então seria assim, tirar ela do quarto Não, ou... é assim, você pode usar compensadores, né? Você pode usar compensador no celular, né? São coisas pequenas. Compensador no seu, tudo que é eletromagnético. Você pode usar compensador no celular, no computador, né? Ou na TV, no micro-ondas, você pode colocar, são coisas pequenas que você coloca e ele vai neutralizar. Só que tem uma certa validade, esses que eu faço, eu forneço aí, porque certa validade também eu acho que dura quanto? Eu cito lá nas indicações que dura, acho que não, depende do tamanho, 7 ou 8 meses. Mas o custo-benefício, você pega 7 ou 8 meses e gasta R$15 cada um, o que é isso? O custo-benefício. Agora, quando você tem essa parafernália eletrônica toda do lado, não tem como. Uma das coisas é a seguinte, você vai dormir, desliga da tomada, não é desligar no botãozinho, não. Tira da tomada. Aí a coisa... Agora, ninguém tem a devida paciência de ligar o computador só na hora que vai usar, não é? O pessoal deixa aquele... Eu também deixo ligado, só que eu durmo longe dele. Mas eu deixo ele ligado direto. Então você tem que colocar compensadores. Você tem que colocar alguma coisa que compensa, que vai neutralizar. Campos eletromagnéticos é terrível. Terrível. Ele não age assim. Às vezes a pessoa começa a não... querendo na cama. Começa a não dormir bem, problema de sono, enfim, vai nessa direção, né? Essa coisa de estresse, porque chega em casa cansado, não sei o quê, não consegue descansar, quer dizer, toda... E o compensador, o que é? Ali, o compensador, existe um aparelho, tem um aparelho pequenininho chamado orgonite, né? Em que você coloca, e ele compensa por ambiente, né? Existem dois tipos de orgonite que eu faço. Existe um que ele é ambiental, né? Você coloca, ele tem um raio aproximadamente de 25 metros, um orgonite. Tem um outro que é pessoal, é caneta, como se fosse uma canetinha. Aí a moça aí tem, ó. Ela usa para atender as pessoas, tá vendo? E é onde a gente compra isso? Aí eu tenho aí. É? Ó, esse daqui é um orgonite ambiental. É a mesma coisa, difere do tamanho, correto? Então, esse aqui pega mais ou menos 25, 30 metros do entorno. Então, você pega um apartamento aí vamos dizer, de apartamento de 70, 80, 100 metros, às vezes duas peças dessa, 3, é suficiente. A única coisa é assim, se é sobrado, por exemplo, às vezes tem que colocar um na parte de baixo e um na parte de cima, um em cada local. Agora, esse daqui funciona como... Eu fechei ele. Esse aqui funciona como... Aqui dentro tem uma anteninha exatamente igual a essa daqui. Onde a pessoa carrega... Isso aqui eu acabei desenvolvendo lá em São Paulo, a pedido mais... Nunca tinha me passado em fazer isso aqui. Aí pessoal, quem? Médicos, advogados, dentista, delegado, quem mexe com o problema. Aí para poder ter uma defesa ali em volta, né? Então, só que era o seguinte, eles queriam uma peça, mas eles não queriam que os clientes vissem que eles tinham aquilo. Não pode ver, né?
pessoal quer. Médico não dá, o pessoal não quer. Dentista, de jeito nenhum. Um advogado, né, não quer. Aí teve que fazer um disfarce. Aí o cara coloca aqui no bolsinho, trabalha tranquilamente, sem nenhum problema. E tem prazo de validade? Não, esse aqui é o único. O problema que eu tive com um deles aí foi que a mulher deixou o cachorro pegar e destruiu. Então aí perdeu a validade. Não tem isso aqui. Isso aqui, esse material aqui não é diferente daquele que está ali na coisa ali. Só muda em quantidades, né? E a fórmula muda um pouco, né? Então aqui tem uma coisa mais pesada para a terra e esse aqui é uma coisa mais suave. E se for medir esse orgonite aqui, ele tem um espectro de cor. Ele emite. Mas o que ele emite? Ele emite um espectro. Pega essa canetinha. Ele emite um espectro de cor, né? Esse espectro, né? Aí nós vamos você entra numa outra área que é a área de espectro de cromoterapia. Não deixa de ser uma cromoterapia. Aí você vai falar assim, mas que cor será que tem esse daqui, né? Normalmente, segura para mim. Normalmente, ele emite nesse raio, é do verde para cima, são espectros do verde para cima, laranja, amarelo, verde, né? Isso aqui é um sintonizador, tá? Isso aqui funciona por energias de onda de forma. Então, ele vai girar. Isso aqui é verde, ó. Não se tocou. Então, vamos sintonizar no azul. Não fez a diferença. Vamos sintonizar no índico. Pronto. Então, ele está emanando um raio, né, índico na frequência magnética. É muito importante citar isso. E você quer ver uma coisa? Fora a outra palma da mão. Não, você pode continuar segurando. Não, essa palma da mão. Influencia diretamente, porque ela está no corpo dela. Tanto que, quer ver? Segura, por favor. Vamos ver. Ó. E qualquer um pode fazer isso, viu? Porque esse pêndulo é um pêndulo que funciona por energia de onda de forma. Não é o pêndulo, é aquele pêndulo que é radiestesia mental. Dependendo do que eu penso, ele responde sim ou não. Esse não tem isso, esse não tem. Claro, algumas pessoas não conseguem fazer funcionar porque existem determinados bloqueios, né? Você que trabalha com radiestesia, vocês trabalham? Não? Alguém trabalha não, nós fizemos o curso. Fez o curso, né? Na casa, digamos assim, para colocar isso aí, digamos. Tem algum local específico ou pode ser qualquer lugar da casa? Qualquer lugar. Preferencialmente no centro da casa, porque ele irradia. Preferencialmente no centro da casa. Outra pergunta, por favor, nesse sentido aí. Existe isso aqui para ambientes maiores? Existe, as torres que eu falei. Então, aí, vamos dizer, você pode fazer para 400 metros, para 500 metros. Eu fiz para 1.500 metros. Aí, dependendo do tamanho, aí eu calculo para poder fazer. Aí esse aqui tem um preço já? Esse aí tem, esse é R$80. Né? A canetinha é 50, esse daí é 80. O orgonite é uma coisa, pode ser novo aqui para nós, mas se você entrar na internet e colocar lá no Google orgonite, isso é usado na Europa, é usado na África. Na África eles fizeram um orgonite de tamanho tal que não é brincadeira, não faz chover. Porque atrai, né? Atrai orgone, por isso que é orgonite, atrai orgone. Por isso que é na casa, acho melhor aqui, na gente, antigamente é melhor. Gerador de? Prata coloidal. Prata coloidal. Alguém que conhece prata coloidal, ouviu falar? Conhece prata coloidal? A prata coloidal é assim, é um aparelho, né, que eu tenho, que também não é invenção minha. Eu gosto de falar o que é coisa que já é de domínio e eu consegui fazer também, né? Muita gente faz e eu faço também, né? É um gerador. Esse gerador de prata coloidal é um aparelho que você coloca prata, eletrodos de prata, e ele vai transferir para a água, né, a energia da prata. A prata coloidal, tudo que é micro-organismo, ela elimina dentro do corpo, pronto. Tudo que é monocelular.
O cobre é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Eles queriam utilizar o cobre com fechamento de porta nos hospitais. Ah, tá. Mas é muito caro. Então, Parou. Aonde? Lá na França? sim, eles fizeram uma estudo sobre o cobre. E isso é um metal bem agressivo. Bem agressivo. A prata é assim. A medicina usa a prata, né? Determinados ferimentos, se alguém é da área aí sabe, eles aplicam não sei o que com prata, né? Porque mata, elimina todo o micro-organismo. Quando a pessoa toma a prata, porque a prata coloidal, né, é uma água, não deixa de ter uma água, que tem o quê? Que tem a energia da prata diluída ali. Quando é ingerido, né, você pode tomar em quantidade pequena, diariamente, todo micro-organismo, quer dizer, vírus, bactérias, fungos, não consegue sobreviver no corpo. Apenas isso não é divulgado, porque e os laboratórios, como é que vão ganhar dinheiro? Diga. Não, eu ia falar só ilustrar na questão da prata. Existe um mata-bicheiras na área de bovinos, tudo mais, sim. E criações de modo geral, que ele é com prata. Com prata. Então a pessoa faz um curativo e aplica aquilo geralmente uma vez só. Mas é uma vez só mesmo. Quem tem um ferimento qualquer, né, aplicou, e a prata coloidal, ela tem que ser, tem que tomar cuidado com a diluição dela, né? Eu tenho um aparelho e consegui um outro que faz, um ppm, né, porções por milhão, não é isso? Porção por milhão, ppm, né? Então, a prata coloidal, para ser ingerida, ela tem que ter, no máximo, de 4, ela tem que trabalhar de 4 a 6 ppm. Quer dizer, a proporção por 1 milhão. Quer dizer, você vê que é bem diluída. Para passar fora a área do corpo externa, você pode trabalhar com 12, 13, 14 ppm, né? E assim, em plantas, começa a pulverizar a planta, que tem os fungos, né? Pode trabalhar com 20, 25 ppm. Impressionante. Limpa. Os bichos não conseguem sobreviver ali. Não tem como, né? E não é tóxico, quer dizer, uma coisa limpa, totalmente limpa, né? Enfim, aí essa é a dificuldade. Alguma coisa a mais? Dúvidas? Fica assim, são tantas as coisas, né, que... Então, radiestesia é isso. Quer dizer, a ideia aqui foi fazer essa palestra, convidar algumas pessoas para passar essa informação, né? Se havendo interesse em num curso, semana que vem nós pretendemos dar um curso aqui, né? Aqui no Espaço da Plenitude com o Cláudio, um curso de radiestesia. Se as pessoas que têm interesse, querem fazer um curso, é um curso básico, mas é um curso básico assim que dá uma condição para avançar. Por exemplo, principalmente que esse curso básico que eu dou, ele está direcionado muito para a área da saúde. Então, vê essa coisa de avaliação do corpo, vê essa coisa, a causa, onde é que está, se é na casa, se é no trabalho, enfim, se é campos eletromagnéticos, quer dizer, dá para dar assim uma ideia muito boa, muito próxima. E outra coisa também, a apostila, né, ela fornece, e é feito um certo treinamento no corpo, onde você pode saber que tipo de gráfico, porque os gráficos eles são repetitivos. Então, se você aprende a usar esse, você aprende todos. A forma de se trabalhar com gráfico é muito repetitiva. Então, se eu fizer uma joia no formato de um gráfico desse, ele vai fazer o efeito de... Joia? Então, eu falei no começo que é onda de forma. Onda de forma é massa. Se você tem um anel desse tamanho,
Você tem uma massa maior, tem uma emissão muito maior. Você tem um anel desse tamanhozinho, você tem um desenho, uma geometria menor, né? E, então a emissão é pequena. Fazer mal não faz. A probabilidade é sempre de fazer bem, né? Se você tem um anel, a pessoa tem um brinco, tem alguma coisa pendurada, né? Normalmente aquela região está defendida. Agora precisa tomar um cuidado. É que assim, qualquer joia, né? Qualquer bijuteria que tenha até uma forma geométrica direcionado para geobiologia ou de defesa mesmo, cuidado com pedras. Cuidado com pedra. Porque a pedra, ela tem uma característica, é uma característica do mineral. Então, as pessoas falam assim, eu tenho um rubi, um anel com rubi, uma ágata, uma ametista, enfim, qualquer tipo de coisa. O mineral, ele atrai a energia densa para ele, por isso que fala que defende a pessoa. Defende sim. Só que tem uma coisa, ele satura. E a hora que ele satura tem que ser limpo. Porque quando ele satura, o problema da pedra é ele continua catalisando aquelas energias. Só que ela puxa, catalisa. Só que como ele está cheio, transborda. E transborda onde? Eu canso de medir, o pessoal vem fazer avaliação comigo, eu falo, deixa eu ver esse anel, eu pego o anel, quando eu vou medir na régua, nossa, às vezes tiro o anel já melhora. Percebe? São detalhes, né, que só com a radiestesia, uma coisa básica, já dá para perceber. Então, no curso de radiestesia, é possível demonstrar algumas coisas assim, é possível a pessoa ter uma noção de como trabalhar com alguns florais, como é que você busca florais, como é que você trabalha com eles. Claro, com alguns precisa ter cuidado, para tudo precisa ter cuidado, mas pelo menos você ter uma noção. Se o problema que a pessoa tem é da casa, é do computador, é da torre de alta tensão, dá para perceber tudo isso. Então, o curso ele vai em 3 direções, né? Avaliar a pessoa, ver o que ela tem. Bom, se ela tem que ter 2 coisas que precisam acontecer. Buscar a causa, achou a causa, agora dá para eliminar? Não dá. Normalmente dá para eliminar a causa, né? E o complemento, o corretor, o que vai fazer aquela correção, que eu falei que eu não gosto de chamar de medicamento. Então, é o corretor que vai fazer aquela correção, que vai harmonizar. Quanto tempo é o teu curso? O curso é um curso de aproximadamente 14 ou 15 horas aula, sábado e domingo, normalmente sábado o dia todo, domingo até a hora do almoço, né? Alguns detalhes do curso de valores, como é que paga, a Eureni informa tudo. É possível fazer dividir, cartão, cheque, não tem problema nenhum. E outra coisa também, o material que é preciso no curso, né? Claro, vem fazer um curso, vai precisar de pêndulo, vai precisar de régua, vai precisar ter um mínimo de material, né? Esse material eu tenho, porque como é que eu vou dar um curso para a pessoa falar, e agora eu preciso de pêndulo, onde é que tem? Onde é que vai achar pêndulo aqui em São Carlos? Não tem. Então tem que ter esse material básico, eu tenho e forneço. Existe um mínimo do material, que é o quê? Você tem um pêndulo, né? Um pêndulo semelhante a esse, uma régua, esse gráfico que não dá para fazer nada sem ele. Esse aqui é um potencializador, vocês já fizeram o curso. Sem esse aqui, porque esse gráfico, ele é o gráfico que ele valida testemunho. Então, por exemplo, eu pego os dados do senhor, nome completo, data de nascimento, endereço, tal, né? Faço num papelzinho bonitinho, coloco aqui no centro do gráfico. Depois de um certo tempo, que você pode medir, aquele que nós chamamos de testemunho, ele energeticamente é o representante legal da própria pessoa. Então você pode fazer, por isso que dá para fazer avaliação à distância. Então se eu tenho os dados de uma pessoa, eu posso avaliar como se a pessoa estivesse ali. Claro, se a pessoa está ali, eu tenho como fazer algumas perguntas, a diferença é isso. E a distância não, a distância eu vou saber o que tem e já o que precisa ser feito para fazer aquela correção. Isso é válido também como testemunho quando você trabalha com uma casa, com uma planta de uma casa.
Então, se eu tenho a planta, quando eu falei da possibilidade de eu trabalhar aqui com um imóvel, pode ser 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros, para radiestesia radiônica não tem quilômetro, viu? Está tudo aqui. Não tem essa coisa de distância. Tudo está aqui. É uma questão de você saber como você sintoniza. Sintonizou, está aqui a frequência, né? Então, qualquer palácio da Europa, qualquer navio, não sei aonde, se você tiver, você vai achar. Você tem ele aqui e você faz uma avaliação. Então, não tem distância para radiestesia, né? Não tem essa, porque é pura energia. Você trabalha com energia. Alguma pergunta a mais? Satisfeitos? Você vai continuar com o seu computador lá, dormindo do lado dele? Futura cliente. Para o telefone, a única solução é jogar para a janela.